Harima Comunicação informa. A seguir, Estado de Excelência. Começa agora mais um Estado de Excelência que tem o apoio da Unisul, da FECOAGRO, da Tractibel Energia, do Sebrae e do Cicobi Santa Catarina. O Brasil é um país de empreendedores e Santa Catarina é um dos estados mais empreendedores do Brasil. De modo geral, observamos dois tipos de empreendedores. Aqueles que vão para o mercado porque identificaram uma oportunidade e há também os empreendedores por necessidades. Por alguma razão, eles precisam fazer renda e aí se tornam empreendedores. Para essas pessoas, dedicamos o programa de hoje. E para isso, convidamos a Soraya Tonelli, coordenadora regional do Sebrae da Grande Florianópolis, o Gilson Alberto dos Santos, gestor de projetos do Sebrae Santa Catarina, e o Anacleto Ortigara, diretor técnico do Sebrae de Santa Catarina. Primeiramente, eu gostaria que você falasse sobre esses dois tipos de empreendedores. Quem são os empreendedores por necessidade e quem são os empreendedores por oportunidades e como é que está o percentual desses dois tipos de empreendedores aqui no Brasil? Empreendedores por oportunidades são aqueles que enxergam no mercado, né, uma oportunidade de empreender em alguma atividade, né, e com isso tirar algum retorno, né, em função até da própria ideia que ele teve a respeito daquele tipo de negócio. Então ele vê essa oportunidade, vai pesquisar a respeito desse mercado, vê se há condições de ele empreender e aí ele faz os investimentos necessários, né? Os empreendedores por necessidade, esses aí são aqueles empreendedores que, na verdade, por exemplo, trabalhavam numa iniciativa privada, saíram da empresa e vislumbram ter um tipo de negócio. O que nós percebemos é que essas duas motivações para empreender, por um lado a necessidade e por outro lado a oportunidade, no Brasil, segundo a pesquisa global de empreendedorismo, já houve uma situação em que o percentual de empreendedores que empreendiam por necessidade era maior do que os que empreendiam por oportunidade. Esse quadro já foi revertido. Então, hoje no país, aqui no Brasil, o percentual por oportunidade é maior do que a necessidade. A situação do empreendedorismo é marcada por muitas pesquisas que levantam razões para empreender, razões para iniciar um negócio, razões para ter uma boa gestão e, naturalmente, para ter longevidade. Os dois modelos, aqueles negócios criados por necessidade, são aqueles que normalmente desprezam ou se descuidam de detalhes que são relevantes na continuidade do negócio. Por exemplo, você tem uma necessidade de avaliação maior dos recursos. E vamos entender aqui, recursos não é apenas um dinheiro depositado no banco, não é matéria-prima. Recursos têm condições muito especiais de análise. Por exemplo, qual é a minha capacidade real de entregar alguma coisa a partir de um negócio criado? Às vezes eu posso perceber que as minhas características individuais não estão totalmente sintonizadas com a característica do negócio. Nesse momento, o que pode fazer? Uma capacitação, desenvolvimento de aspectos ainda não explorados, habilidade para vender, de fazer negócios, de prospectar mercado, de levantar clientes, de fazer reuniões, de discutir com equipe, de comando, de liderança, habilidades que podem ser desenvolvidas a partir de uma capacitação. Quais são os passos iniciais para quem deseja iniciar o seu próprio negócio? Um dos pontos fundamentais, no primeiro momento, é buscar informação e orientação, conhecimento. Tem uma questão fundamental que é realizar um bom planejamento do seu novo negócio. Há um tempo atrás, se falava que o primeiro passo era realizar o plano de negócio. Tanto a academia quanto a prática de negócios evoluiu e nós temos hoje um passo anterior, que é validar qual é o seu modelo de negócio. Colocar na mesa tudo que se relaciona com essa atividade nova. Colocar na mesa significa colocar em ordem o que afeta aquilo que vai ser criado, o negócio que será criado. Quem será envolvido, quais as variáveis que estão relacionadas com essa atividade, tudo que se relaciona com o novo momento a ser vivido. E não é difícil de fazer. Um caderninho simples, anotação simples,
levantamento das reais condições de recursos, se tem dinheiro disponível, se precisa financiar, onde financiar, qual é o custo do financiamento, se precisa de aluguel de um espaço físico, onde será feito esse aluguel, onde será colocado, enfim, o ponto de atendimento, se vai precisar de equipe, quem serão as pessoas envolvidas, se vai precisar de assistência técnica, quem serão os técnicos que devem prestar assistência. Para buscar informações a respeito daquela ideia de negócio que ele teve, ver a viabilidade disso, né? Buscar orientação, por exemplo, com equipe de contadores, que o Sebrae tem uma parceria, por exemplo, com o Conselho Regional de Contabilidade, onde nós temos contadores que atendem na nossa unidade e essas pessoas, esses profissionais, eles podem orientar, né, esse empreendedor a respeito dessa ideia de negócio. Eu costumo dizer, o cuidado anterior custa muito menos do que a medida de correção posterior, porque depois seguramente já tem que parar a atividade, contratar alguém, fazer toda uma revisão e aí muitas vezes acaba inviabilizando e num período tendo certo prejuízo. Melhor prevenir do que remediar, já conhecemos muito essa história. Até porque uma das principais causas de mortalidade das empresas de micro e pequeno porte no nosso país é exatamente a falta de conhecimento de gestão, de alguns aspectos que são básicos para o candidato a empreendedor. É verdade. E olha, você toca num ponto importante, é a gestão. E dentro da gestão tem o planejamento. O planejamento tem sido crucial, muito importante para quem tem sucesso, porque faz bem o planejamento, cuida dos aspectos planejados, não fica preso a um planejamento, ele faz revisões do planejamento constantemente. E para outros o planejamento é o desastre, porque não faz ou faz mal feito. Então a gestão costuma ser o fator de sucesso, mas também o fator de fracasso. Um outro aspecto que merece a atenção do empreendedor é quanto ao foco, a abrangência da sua atividade, o seu público-alvo. Como ele pode definir exatamente essa questão? Ele pode definir através de uma pesquisa de mercado. Geralmente o empreendedor ele tem dificuldade de fazer isso porque ele não sabe qual procedimento ou que tipo de ferramentas ele pode utilizar. E a pesquisa de mercado é mais do que simplesmente fazer um formulário ou fazer uma busca eventual. Nós temos hoje o desafio de fazer, além da pesquisa, acessar o que nós chamamos de experiência do usuário. O que é isso? É poder estar mais perto de quem vai consumir o produto ou quem vai usar aquele serviço, para perceber exatamente qual é o tipo de entrega que aquele cliente está esperando. Então é muito mais do que fazer uma pesquisa. Você compraria isso ou compraria aquilo? Você precisa disso? Você precisa daquilo? É mais do que isso. A ideia da experiência do usuário é poder ter noção de onde estão os teus prováveis clientes, ficar perto deles por algum tempo, sentir essa proximidade para perceber no ciclo de atividades daquele cliente onde a criação do novo produto a ser ofertado tem encaixe. Por quê? E em que condições, em que preço aquele cliente ou possível cliente pode comprar o que você está ofertando. Então, essa ideia da pesquisa de mercado é uma questão muito importante, mas vai além da pesquisa. Como disse, ela precisa ter a dimensão da experiência de quem está usando, para que quem vai produzir tenha essa dimensão. Nos últimos 10 anos, houve um crescimento expressivo da taxa de empreendedores no Brasil. Pulou de 23% para 34,5%. E para garantir a sobrevivência e o sucesso dos empreendimentos, é preciso tomar decisões certeiras, principalmente em épocas de crise. Tem uma equação muito simples, ela pode parecer até simples demais, mas este é o momento de fazer a revisão dos recursos. O que é revisão dos recursos? Raramente nós temos empresários fazendo, especialmente de micro, de pequena empresa, colocando numa planilha organizada seus verdadeiros recursos. É tempo de otimizar processos, reduzir custos, despesas, cuidado para não reduzir naquilo que o seu cliente valoriza, né? Então, assim, reduzir naquilo que realmente não esteja agregando valor ao seu negócio. E buscar também dois pontos fundamentais que têm a ver com relacionamento com o mercado. Primeiro, a diferenciação, né, do seu negócio, oferecer novos serviços, ir ao encontro da conveniência do seu cliente e investir também na fidelização do seu cliente.
porque é muito mais difícil buscar um cliente novo no mercado, custa muito mais do que manter o seu cliente fiel e trazendo retorno para o seu negócio. Então, invista, isso é acessível para todo pequeno negócio. Nós vemos pequenos restaurantes que oferecem um cartão fidelidade, então a partir de 10 refeições lá carimbadinhas, você ganha uma refeição grátis. São pequenos detalhes que fazem a diferença e ajudam o empreendedor a navegar com mais tranquilidade nesse tempo de crise. Outro ponto fundamental para superar a crise é investir em inovação. Quando a gente fala em inovação, nós também estamos falando de, em geral, o entendimento é de lançar um produto novo, né? Mas na verdade nem sempre é isso, buscar lançamento de produtos novos. Muitas vezes a gente tem que pensar em melhorias de processos, né? Em melhorar um produto que já está no mercado, simplesmente como por exemplo pensando numa embalagem nova para aquele produto. E isso já aconteceu com empresas com quem a gente já atendeu em projetos coletivos do Sebrae, né? Principalmente na área de alimentos, onde o empresário viu que aquela embalagem não estava adequada para o produto dele, solicitou ao Sebrae um atendimento, uma orientação com relação a isso, e nós fizemos então, geramos uma demanda para ele através de uma solução do Sebrae, uma consultoria tecnológica, onde ele pôde ter a possibilidade de desenvolver, de melhorar aquele produto, aquela embalagem para aquele produto e com isso ganhar mercado. Você falou uma coisa muito importante, quer dizer, inovação não é apenas a criação de um produto ou de um serviço de grande complexidade tecnológica. Você pode sim inovar criando um produto de grande complexidade tecnológica, mas na maioria dos casos que a gente vê no mercado são inovações que dão resultados por melhorias no processo, no marketing, nos serviços. Quer dizer, há uma infinidade de oportunidades inovadoras para trazer resultado para as empresas. E além disso, eu acho que o empresário, o empreendedor, ele tem que focar nas necessidades de mercado, ele tem que se antecipar, na verdade, às necessidades do consumidor. E com isso ele acaba saindo na frente de outras empresas, de concorrentes dele, né, que estão ali oferecendo talvez os mesmos produtos que ele ou semelhantes. Ele fazendo isso, se antecipando a essas necessidades do consumidor, ele acaba ganhando o mercado e, né, com isso, garante a sobrevivência do próprio negócio. A atividade empresarial brasileira é permanentemente dificultada por uma série de gargalos. Os dois principais são a burocracia e a carga tributária. No âmbito da micro e pequena empresa, esses dois gargalos foram aliviados. Evoluímos muito e é sobre isto que eu vou pedir que eles falem a respeito. O ambiente ele é bem favorável, né? Em função da lei geral, ou a lei que favorece a micro e pequena empresa, ela traz uma série de benefícios em função até dos tributos reduzidos que essas empresas têm que pagar, né? Então a redução da carga tributária ela é consideravelmente menor em relação à empresa que atua com base num regime normal de tributação. Então isso favorece muito o surgimento de novas empresas, né? Porque há possibilidade de essas empresas investirem num determinado negócio, de elas verem oportunidades e se lançarem nesse mundo dos negócios. Nós tivemos o lançamento do Estatuto da Micro e Pequena Empresa, tivemos a questão da Lei Geral, temos agora recentemente a Lei Complementar 147, que efetiva uma série de direitos de tratamento diferenciado para os pequenos negócios, que proporcionam um ambiente legal, tributário e no âmbito da burocracia também, muito mais facilitado. Temos muito que avançar ainda, é um fato, mas muito já foi alcançado com a luta das entidades empresariais, do próprio Sebrae, que tomou como bandeira essa questão das políticas públicas, do tratamento diferenciado para os pequenos negócios. O Simples Nacional ele foi uma conquista para toda a classe empresarial, principalmente para aqueles que pretendem investir num tipo de negócio, numa ideia, em função da redução da carga tributária. Então, esse empreendedor ele acaba ganhando com isso, porque num regime normal ele acabaria pagando, né, muito mais do que no Simples Nacional. Nós tivemos o advento, por exemplo, do microempreendedor individual, que foi uma grande política
de Estado, né? Não é uma política de governo, é uma política de Estado, no sentido de promover a inclusão produtiva. Então, a economia informal, que ela é bastante forte, né, em todo o país, os empreendedores de menor porte, eles conseguiram uma porta de inclusão na economia formal. Ninguém quer ser informal, ninguém quer atuar na ilegalidade. Então, nós percebemos desde o início um resgate da cidadania e da autoestima do empreendedor, do pequeno empreendedor. Nos 10 anos que apresentamos o programa Estado de Excelência, entrevistamos centenas de homens e de mulheres que comandam empresas de sucesso. E notamos uma característica comum em todos eles. Todos têm uma boa visão de futuro. Alguns até consideram um cenário mais ou menos preocupante, conforme os ventos que costumam soprar crises. Mas a visão de futuro é sempre positiva. Eu queria que você falasse sobre a importância desse fator, tá? Como um apelo convocante para o sucesso da atividade empresarial. O empreendedor, ele tem que ter diversas competências. Ele tem que ter a competência técnica do negócio, a competência empreendedora, a competência de gestão e uma competência que vem bem ao encontro da tua pergunta, que é a competência estratégica, ou seja, a visão estratégica do seu negócio. E aí está inclusa a visão de futuro. Então, assim, o empreendedor, ele tem que se organizar de forma que ele tenha as pessoas que trabalham no seu negócio, que ele seja um bom líder, que ele motive as pessoas em torno dos resultados que ele pretende alcançar, e para que ele também fique um pouquinho mais livre, entre aspas, né, para também desenvolver essa visão de futuro, acompanhar as tendências de mercado, para que a empresa ela seja mais longeva, para que a empresa ultrapasse as barreiras normais que impedem a longevidade das empresas em geral, seja um pequeno negócio, de uma grande empresa. Ao longo do programa, você viu dicas valiosas de especialistas na promoção da micro e pequena empresa e do empreendedor individual. Veja a mensagem que eles deixam para você que deseja abrir o próprio negócio. Quem está pensando em iniciar o seu próprio negócio, fundamental é a busca de conhecimento, a troca de informações, a busca de orientação técnica. Venha até o Sebrae, nós estamos à disposição, procure o seu contador, converse com empresários já estabelecidos no mercado, entre de olhos bem abertos. Ele tem que focar nas necessidades de mercado, ele tem que se antecipar, na verdade, às necessidades do consumidor. E com isso ele acaba saindo na frente de outras empresas, de concorrentes dele, né, que estão ali oferecendo talvez os mesmos produtos que ele ou semelhantes. Ele fazendo isso, se antecipando a essas necessidades do consumidor, ele acaba ganhando o mercado e, né, com isso, garante a sobrevivência do próprio negócio. Ao empreendedor que está na dúvida de iniciar uma atividade ou não iniciar uma atividade nova, tome a decisão, em primeiro plano, avaliando as suas características individuais. Quais são os meus recursos individuais? Quais são as características do negócio a ser criado? Qual a combinação entre ambos os fatores? A partir disso, o que será possível fazer de diferente, agregando valor para tirar desse exercício o sustento para a minha vida e, às vezes, também para os que estão ao meu redor. Fazendo esse exercício, você pode melhorar o teu perfil, melhorar a sua condição pessoal, melhorar o projeto a ser criado e, naturalmente, criar um projeto vitorioso.